Tá bem. Bom dia, meu nome é Manuel Duarte Pinheiro, sou professor do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e por razões profissionais não posso estar em Portugal nem em Lisboa. De qualquer maneira, desejo-vos e queria-vos agradecer o vosso amável convite. Muito obrigado. O contributo para a análise e avaliação de risco de exposição ao ambiente vai começar, ou pelo menos a perspectiva que eu gostaria de apresentar, é respondendo à questão se o ambiente ainda é importante, e sobretudo baseada em revisão de artigos e publicações científicas. Quando analisamos alguns dos motores de busca, como o Web of Science ou o Scopus, o que nós vemos é que o número de publicações é significativo, estamos a falar da ordem dos 30 aos 20 mil, quer no Web of Science, quer no Scopus, e que de alguma maneira tem vindo a crescer e, sobretudo, muitas delas focam na área da medicina, algumas na área da engenharia e, especificamente, alguns aspectos na área ambiental. Quando descemos do ponto de vista do ambiente para os riscos do ambiente, o que vemos é que as publicações normalmente que têm vindo a ser feitas são cerca de 20% do total e continua a dominar a componente da medicina, com a componente depois com uma pequena fração já mais reduzida, da ordem dos 11% do ambiente. Em relação a alguns dos papers, talvez fossem importantes, um deles mais recente, de 2022, em que questiona se ainda é um problema, nomeadamente com uma revisão de literatura, e evidencia que, por um lado, o uso do ambiente tem sido banido desde 1980 em muitos países, incluindo, por exemplo, no Brasil, 2017, salvo erro, mas de qualquer maneira ainda continua a ser produzido de forma muito significativa. Aqui a China e o Cazaquistão aparecem de forma destacada. Eu continuo, de qualquer maneira, presente nos nossos edifícios, em materiais, em equipamentos e também, a nível das comunidades, a percentagem de componentes escolares que contém amianto, por exemplo, neste caso em Roma, associada muitas vezes às estruturas da água, às condutas, às coberturas ou até aos pisos de vinil, acaba por ser significativa. E a percentagem do ambiente encontrada no solo, nomeadamente, por exemplo, um estudo do Reino Unido, evidencia que não é desprezável de alguma maneira, até porque amostras muitas vezes superiores a 50% em algumas das zonas têm presença do ponto de vista do amianto. Paralelamente, as boas notícias é que existem cada vez mais metodologias para inertizar e algumas, inclusivamente, até para o reciclar. O ar é hoje em dia um aspecto fundamental, nomeadamente os níveis de amianto no ar e, sobretudo, na proximidade de fontes, que deve ser investigados, e nomeadamente a própria distribuição espacial das coberturas. Globalmente, o número de mortes associados ao mesotelioma em 2019 duplicou desde 1920, embora a mortalidade no segmento abaixo dos 70 anos tenha vindo a cair e acima dos 80. A investigação alarga-se, nomeadamente, e sobretudo se olharmos dentro das ciências do ambiente, há cada vez mais papers e publicações abrangendo potenciais caminhos e soluções de tratamento, a procura de prioridades em caso de acidentes, uma atenção em relação ao destino final, e eventualmente até encontrando novas maneiras de conseguir identificar e caminhos e patamares do ponto de vista da afetação naquilo que serão a nível dos ecossistemas e de espécies que podem nos servir de sentinelas, nomeadamente quer as ovelhas, quer os javalis, onde eventualmente têm animais já mortos, se pode identificar depois níveis elevados e perceber pela sua componente espacial, eventualmente, quais são, no fundo, as zonas que podem ter níveis elevados de contaminação e de bioacumulação associada a esta componente. Inclusivamente a nível dos próprios animais, como os ratos, por exemplo, têm havido formas de detecção para identificar zonas que sejam mais ou menos sistemáticas. E por isso, nesse sentido, eu diria que o amianto continua a ser um problema e que a avaliação de riscos é uma das ferramentas que deve vir a ser considerada de forma adequada. Nesta abordagem adequada, integrada, eu diria que temos que olhar para as funcionalidades, nomeadamente quais são os requisitos e as prioridades, a regulamentação, as exigências, avaliar os perigos e a presença, nomeadamente potencial, analisar a forma de que no fundo, essa possibilidade de contaminação e de exposição exista, qual é a vulnerabilidade, classificar esses riscos e depois gerir
nomeadamente numa cadeia integrada, eventualmente, ou pelo menos com prioridades que sejam mais ou menos razoáveis. Essas prioridades devem integrar não só a dimensão humana, mas também os próprios ecossistemas, até porque eles poderão ser vinculativos de algumas destas questões que temos vindo a identificar. A gestão dos riscos deve assentar, por um lado, nas fontes, ou seja, na gestão dos perigos, na remoção, depois na vulnerabilidade e, finalmente, na resiliência ou na preparação para evitar em relação a essas componentes. Do ponto de vista das abordagens práticas, eu diria que a presença do amianto deve primeiro levar, em caso de presença de amianto e eventualmente da sua elevada vulnerabilidade, deve levar à sua remoção através de métodos e técnicas que garantam, quer aos trabalhadores, quer à comunidade envolvente, que sejam adequados. Nos métodos de detecção, chama a atenção para a reduzida dimensão, nomeadamente das fibras, o que obriga a que, de alguma maneira, alguns dos equipamentos sejam cada vez mais rigorosos e não se possa usar, de alguma maneira, equipamentos que sejam pouco detalhados ou pouco finos para este tipo de análise. Tem que se analisar os caminhos, nomeadamente qual é a possibilidade de contaminação através do ar, da água, dos solos, dos ecossistemas, e pode-se inclusivamente usar métodos indiretos em relação a essa componente, onde há um trabalho muito importante conjugado na área de ambiente com a área da medicina, nomeadamente em relação aos efeitos, à saúde humana e, inclusivamente, com ligação à biologia, na área dos ecossistemas. E, finalmente, uma prevenção alargada com uma gestão de riscos junto das pessoas e dos ecossistemas a diferentes níveis. Essa abordagem é absolutamente essencial e eu apresentaria agora 2 exemplos muito simplificados de formas e de estratégias que foram usadas para detectar, avaliar o risco em relação a essa componente. Nesse sentido, o primeiro foi a avaliação potencial numa habitação, que foi uma situação para nós até um bocadinho fora de vulgar, em que basicamente a pessoa que vendia a casa, que era em Cascais, ao chegar à escritura, o comprador, que era francês, e estando habituado em França, nomeadamente as habitações abaixo dos anos 90 e até 97, são obrigatórias a ter uma declaração que não tem amianto. E por isso eu procurava isso, contactou o técnico, nomeadamente o Fundec, e o que fizemos foi, começámos por montar uma metodologia, esta é uma imagem da casa, uma metodologia em que olhou para todas as potenciais zonas onde poderia haver ou não amianto em função dos materiais, e analisámos a lista de materiais utilizados, e havia algumas dúvidas, nomeadamente nas coberturas, nas chapas, do ponto de vista nos sistemas das condutas nas juntas e nos depósitos de água e na lareira que daqui decorria. Por isso levou a observações, nomeadamente estamos a falar aqui nestes 3 casos, e a partir daqui foi-se criar um sistema de amostragem com, de alguma maneira, equipamentos e metodologias adequadas, e fez-se a recolha. Na lareira percebeu-se que era uma mistura de argamassa com fuligem. Nas outras 2 amostras foram enviadas para o laboratório, e o tal laboratório que, de alguma maneira, faz, no fundo, uma análise muito detalhada das próprias fibras e que tem um grau de resolução em pormenor, nomeadamente em relação a esta determinação por microscopia eletrónica com bastante precisão, permitiu concluir que não existiam fibras de amianto, e ao não existir permitiu-nos, no fundo, fazer um relatório e apresentar essa declaração e fazer o proceder à venda. O segundo caso que eu gostaria de refletir é um bocadinho diferente, foi desenvolvido sobretudo pela engenheira Carmen Lima, que está aqui, nomeadamente, e que tinha a ver com uma grande zona, nomeadamente industrial, que precisava de saber a nível dos seus edifícios quais eram aqueles que teriam ou não teriam amianto, quais eram aqueles que seriam prioritários e que estratégias ou que procedimentos deveriam fazer. E aqui, às fibras nos materiais, juntou-se também a análise das fibras existentes no ar como um mecanismo de indiciação em relação a essa componente. No fundo, para cada uma das zonas foram identificados quais eram os tipos potenciais de amianto que poderiam haver. A partir daqui foram feitas análises, o relatório identifica essas características e, nomeadamente, também se faz sistematicamente as fibras em suspensão no ar, onde em cada uma destas amostras se tenta perceber qual é o nível de fibras respiráveis, o comprimento, as características e se tem ou não amianto. A partir desta metodologia, juntando depois as fibras, os materiais, a ocupação humana, a exposição e a vulnerabilidade, de alguma maneira há uma matriz de classificação
em que passa-se a ser mais ou menos crítico em termos das prioridades de intervenção, não havendo possibilidade da sua remoção total imediata, e a partir daqui constrói-se, no fundo, uma estrutura, uma matriz de decisão, que depois vai permitir para cada uma das componentes, por exemplo, os pavimentos, o hall, o armazém, a cobertura dos disjuntores, os pavimentos, as coberturas, o pavimento e o corredor, conseguir identificar essa componente. Isso mostra, de alguma maneira, que hoje começamos a ter cada vez mais já técnicas, inclusive de medição no local com validação, e que isso nos ajuda a ter cada vez mais uma avaliação, que eu diria que é uma gestão que deveria ser integrada. Chamaria aqui que, hoje em dia, as novas tecnologias podem nos ajudar, e há já hoje alguns indícios de experiências nesse sentido. Essa abordagem integrada assenta, então, tal como anteriormente, nos requisitos e prioridades, na avaliação dos perigos, na avaliação dos riscos, e depois em todo um conjunto de estratégias com a calendarização ou não. A estratégia e o estabelecimento de prioridades é absolutamente decisivo, e depois pode ser ajudado, nomeadamente, por novas tecnologias como a digitalização, a inteligência artificial e outros mecanismos, onde, por exemplo, permite-nos a contagem, nomeadamente das fibras de asbesto, através da identificação dos materiais, a própria detecção em algumas das zonas específicas, e depois, ou através de uma detecção sistemática e conjugada com a observação do local, identificar em que zonas poderá haver maior potencialidade e haver prioridades do ponto de vista de análises, de testes e depois de desenvolvimento de soluções. A própria evolução desta componente da digitalização permite, no fundo, não só esta identificação, mas depois a sua operacionalização, ao incluir, por exemplo, em fichas de informação da obra ou da intervenção, e depois a realidade virtual pode nos permitir identificar materiais e zonas que, de alguma maneira, possam ter estas características e possam trabalhar nesse ponto de vista. Em conclusão, ou concluindo, eu acho que há aqui um conjunto de oportunidades e desafios que eu gostaria talvez de destacar. O primeiro é que cada vez mais as técnicas têm vindo a evoluir e as soluções são cada vez mais ajustadas. O segundo é que a remoção total do ambiente será desejável, mas é possível já hoje estabelecer prioridades em função das vulnerabilidades e da capacidade disponível. Em terceiro, deve-se ponderar a intervenção integrada e juntando também o ecossistema e trabalhando com a natureza. E em quarto, tudo o que tem a ver com a área de investigação, e neste momento há aqui uma investigação em curso na avaliação dos riscos, nomeadamente, e as prioridades, pode ajudar a caminhar sistematicamente nesse sentido. Para finalizar e como contributo para a discussão, queria chamar a atenção que é cada vez mais importante, de alguma maneira, sistematicamente conseguirmos identificar o risco, a vulnerabilidade e, de alguma maneira, as soluções para a sua resolução. E, nesse sentido, a abordagem, particularmente desde logo às escolas, é cada vez mais importante e os municípios têm um papel fundamental. Daí que julgo que deve ser cada vez mais extensível em relação a essas várias dimensões. Agradeço-vos a vossa oportunidade e desejo-vos um bom debate, um bom congresso e até à próxima.